Êxodo capítulo de número 32, verso de número 1. Diz assim o texto: E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhes disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar no seu lugar, de preferência crendo e glorificando a Jesus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é conhecido de toda a igreja, né? A história é clara para nós. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo muito difícil. E talvez você olhe e veja o reflexo da sua vida. Por que eu digo isso? Afinal de contas, nós, enquanto povo de Deus, também somos um povo difícil. Nós também somos um povo pouco complicado. E quantas vezes na nossa jornada, né, Deus ele lida conosco, lida com algumas coisas e situações na nossa vida que mostram essa nossa dureza de coração, essa nossa dificuldade em obedecer a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Moisés, enquanto líder de Israel, Deus havia chamado ele para subir, para que ele pudesse dar a ele as tábuas da lei, as instruções, a maneira como Deus queria que Israel se portasse. A partir do capítulo 24 a gente vê isso. E Moisés vai subir, vai se preparar, vai subir para receber essas palavras do Senhor. E deixa esse povo, o povo de Israel, ali aos pés do monte. E é nesse tempo todo que Moisés está diante do Senhor, ouvindo o Senhor, recebendo a palavra do Senhor, que a nação de Israel tem a ideia, a mirabolante ideia, a pecaminosa ideia de ir e construir para si deuses, ou um Deus. É nesse tempo e é nesse contexto que está o capítulo 32. Sabe, irmãos, eu tenho percebido, a princípio, e eu gosto de dizer isso, a liderança de Moisés é uma liderança firme. A liderança de Moisés é uma liderança sobrenatural. Esse homem, quando morre, a Bíblia diz que não houve em Israel homem que falasse com Deus como Moisés. Ele falava com Deus como um amigo fala a outro amigo. E muitas vezes o que acontece é o reflexo do que está acontecendo no monte. Um líder, ele precisa, um homem que está à frente, ele precisa estar e viver em ambientes sobrenaturais. Homens e mulheres de Deus que estão à frente de um povo precisam caminhar em ambientes espirituais, em ambientes da manifestação da presença e da glória de Deus. E qualquer um de nós aqui, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos entender os ambientes que nós estamos a frequentar, os ambientes que nós estamos a participar. A Bíblia diz que a nuvem envolveu a Moisés de uma tal forma que aquele homem some.
não se vê mais a Moisés. Sabe-se que ele subiu ao monte, sabe-se que ele está lá diante de Deus, mas não se vê ele, porque a glória de Deus era tão extraordinária, a glória de Deus era tão vívida, tão poderosa, que aquele homem desaparece no meio daquela nuvem. E perceba que enquanto o líder está no monte, ouvindo a voz de Deus, há um povo aqui embaixo obstinado de coração, há um povo aqui embaixo distante de Deus, procurando deuses para si. E eu sempre digo isso, irmão, espiritualidade, experiência com Deus é algo individual. Viver no ambiente da presença de Deus é algo que cada um de nós vamos experimentar individualmente. Há uma discrepância muito grande. Existem homens que, como Moisés, vão subir, vão estar no alto do monte, vão estar recebendo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor, enquanto no mesmo ambiente vão ter pessoas que vão estar embaixo procurando deuses para si. E muitas vezes a vida da igreja é composta de gente assim, que não tem a capacidade de subir como Moisés. E vão dizer aquela famosa frase que disseram: Moisés, fale você com Deus. Não permita que Deus fale conosco a fim de que a gente não morra. Que tipo de gente é esse? É aquele tipo de gente que sempre espera que o outro busque por ele. É aquele tipo de crente que espera que o outro sempre tenha experiência por ele. Afinal de contas, se achegar diante de Deus não é fácil. Estar na presença de Deus não é tão simples como muitos de nós talvez imaginamos. Ouvir a voz de Deus não é tão fácil e tão simples assim. Não é qualquer um que ouve Deus falar de maneira audível, claramente, não é qualquer um, irmão. Não ache que Deus vai falar comigo e com você enquanto a gente vive de qualquer forma. Sabe, se nós precisamos de direção, o que Deus foi entregar a Moisés no alto daquele monte? Direção para Israel. As tábuas da lei. A ordem de Deus, o que Deus queria que aquele povo fizesse. E porque aqui nos falta direção, o que nos falta comunhão. Porque nos falta a capacidade de romper e subir a montanha. E ir ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Então, enquanto muitas vezes, dentro, talvez da sua casa, há aquele que está ouvindo a voz de Deus como Moisés, que vai subir ao monte. Enquanto tem gente que, no mesmo ambiente que você, que não está disposto a ouvir e a buscar a Deus. E às vezes é assim. É o marido que está disposto a subir e a sua esposa está lá no pé do monte. Ou o contrário. Ou às vezes os filhos estão dispostos a buscar a Deus enquanto os seus pais não querem saber das experiências com o Senhor. E sabe o que isso está gerando para a gente? Uma vida de pertencer ao povo de Deus e de não conhecer a esse Deus. Por quê? Porque afinal de contas, é sempre alguém, e vem a Bíblia e diz, há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador não é pastor. Esse mediador não é ministro de adoração, não é músico. Esse mediador é Cristo Jesus, homem. O que ele está deixando para nós é, ei, hoje você pode subir a montanha. Hoje você pode ser envolvido pela nuvem como Moisés foi. Hoje você não precisa que o seu pai dobre os seus joelhos e ore, busque a Deus e conheça a Deus por você. Você não precisa que o seu esposo ou que a sua esposa faça isso.
É aquilo que Jesus diz: você quer conhecer ao Senhor, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta, vai buscar ao Senhor em secreto, porque o teu Pai vai te ouvir e vai te recompensar. Falta-nos o quê? Homens que estão envolvidos na glória e na presença de Deus. Falta-nos o quê? Homens e mulheres que estão dispostos a ser diferente, talvez de um povo inteiro. Enquanto homens estão fazendo para si deuses, estão buscando para si respostas, a gente precisa ir ao contrário disso, irmãos. Por que falta direção? Porque faltam homens e mulheres que não estão subindo a montanha. E eu vejo que às vezes a falta de percepção e de clareza, ela é tão notável no nosso meio. Nós precisamos de homens e mulheres envolvidos com a nuvem, com a presença do Senhor, com a realidade da glória de Deus, de ambientes sobrenaturais. Eu não estou falando só de sensação, eu estou dizendo de experiência. Não adianta nós estudarmos a Deus se não experimentarmos a Deus. Não adianta nós sermos bons pregadores da palavra de Deus se nós não experimentarmos o Deus da palavra. Não adianta nada nós conhecermos a Bíblia, termos uma boa exegese, boa teologia, saber falar bem, conhecer a Escritura, saber interpretar os textos, e a gente nunca teve experiência com Deus. Não conhece o Deus do monte, não conhece a presença de Deus, não adianta nada. Nós podemos passar a vida inteira, irmão, dentro da igreja e não ter experiência genuína com a presença do Senhor. E como Israel vai ser do mesmo jeito. Como? Pedindo sempre que alguém... A gente dizia muito esse ditado: aquele crente 6 horas. Você ora lá para mim? Você busca lá por mim? Clama lá por mim? Pede a Deus lá por mim? Falta-nos... Sabe qual que é o grande problema? É que o texto diz: eles perceberam que Moisés tardava. Começou a ver o cochicho no arraial de Israel. Você não acha que Moisés está demorando demais? Já tem 40 dias que esse cara subiu lá para cima, até agora nada. Será mesmo que está vivo? Será mesmo que está ouvindo o Senhor? A gente até vê um monte fumegar, a gente até vê um monte tremer, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele. Aí, como a questão tempo faz diferença. Sabe por quê, irmão? Quem não está buscando a Deus, quando percebe que alguém está, diz assim: para que isso? Para quem não está envolvido no ambiente da presença de Deus, não tem dimensão do que é estar envolvido nessa presença. E aí, pastor Arthur, é aqueles que vão dizer assim: poxa, mas demora demais. Não, mano, não precisa disso. Mas 40 dias, para quê? Esse cara nem vivo, ele não está. Porque é diferente um Moisés que sobe e está ali com Deus, de um povo que não tem dimensão do que é a presença de Deus. E aí obviamente vai tardar, vai demorar. Por quê? Porque eles faltam percepção da presença de Deus, do que acontece nesse ambiente. Quem nunca experimentou não tem entendimento do que é, irmão. Quem nunca sentiu a glória e a presença de Deus não sabe o que é estar na presença de Deus.
Quem nunca teve experiência com a presença de Deus, é tardio demais, é demoroso demais. É difícil perceber o Moisés que está lá em cima. E eu acho engraçado, porque quando a Bíblia fala de 40, a Bíblia fala de teste, de provação. Na numerologia bíblica, 40 representa isso: dificuldade, provação. Israel ficou peregrinando no deserto quantos anos? Elias ficou quantos dias sem comer? Jesus jejuou. A ordem de Deus para Nínive era 40 dias. E era custoso para aquele povo entender isso. Eles estavam cansados de esperar. Cansados de esperar que Moisés descesse. E sabe o que acontece? Todas as vezes que esse teste do tempo, que falta experiência com a presença de Deus, a primeira coisa que acontece é você começar a ser alguém precipitado. E foi o que eles fizeram. A precipitação fez com que eles tomassem atitudes erradas. Na mente de Israel, Moisés está morto. Aí eles olham e dizem assim: então, vamos fazer para a gente deuses. E tudo por quê? Porque não estão buscando ao Senhor. E aí, irmão, sabe o que acontece? Quando você não tem direção, não faça nada. Pastor, mas são 40 dias. E sabe o que é pior? Quando você não está envolvido na presença de Deus, você começa a ser alguém precipitado, a tomar atitudes precipitadas. Exatamente como Israel. Se você não tem uma direção, não tome uma decisão. Se você não sabe o que Deus vai dizer, o que Deus vai falar, porque Ele falaria através de Moisés, não faça nada. Uma das piores coisas que a gente pode é se precipitar na nossa vida. É fazer o que Deus não está mandando que a gente faça. Irmão, lembra de Saul? Um dia, 1 Samuel capítulo 13, só podia realizar sacrifícios o profeta. Era o profeta quem realizava os sacrifícios. Saul, na sua cabeça, achou que poderia fazer. Afinal de contas, já tinha 7 dias que Samuel não aparecia. E Saul, precipitado, disse assim: não, Samuel não aparece, vamos realizar o sacrifício. Vamos oferecer o sacrifício a Deus. Quando Saul está oferecendo o sacrifício ao Senhor, quem é que aparece? Deus olha para ele e diz: Saul, não é assim. Teu reino será cortado de ti. Uma atitude precipitada, ela abala o presente e compromete o futuro. Porque é que tem pessoas que sofrem até hoje por causa de uma atitude precipitada, porque não tinha direção de Deus, porque não estava onde deveria estar. E aí as pessoas vão vão vivendo a sua vida a seu bel prazer,
longe da direção do Senhor, longe da presença do Senhor. Afinal de contas, Moisés está morto. A direção que viria do céu para aquele povo não bastava mais. Está demorando demais. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Projeta para mim em 2 Pedro capítulo 3, verso 4. Uma das coisas que a gente mais ouve, e tipologicamente, a descida de Moisés representa essa volta de Jesus. E você já ouviu isso várias vezes. Se é que você já não falou isso alguma vez. O que Pedro diz na sua carta, eles vão dizer assim: onde está a promessa da sua? Moisés não vai descer do monte, ele não vai voltar mais. Será mesmo que esse cara está vivo? Parafraseando o texto, Pedro diz: vão olhar e dizer assim: cadê essa promessa de que esse tal Jesus iria voltar? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio, continua a mesma. Você já ouviu alguém dizer isso? Por quê? Porque são pessoas que alimentam a sua pressa. É gente que não consegue esperar. E no que diz respeito à volta de Jesus é do mesmo jeito. É o que muita gente lá fora diz: ele não volta mais, ele não vem mais. Desde que eu sou menininho, que eu sou criança, eu ouço isso. Vão dizer como disseram, né? Acho que era 1000 chegará, 2000 não passará. Já passaram 24 anos desde 2000, até hoje nada. E o que a igreja precisa entender é: nós não podemos alimentar a nossa pressa, mas a nossa esperança. Que esperança é essa? A esperança que a própria Escritura diz, a bendita esperança. Tito 2 diz isso. Que esperança é essa? Nós aguardamos a manifestação do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós aguardamos. Então não dá para nós andarmos aí, querido, precipitados. A igreja não é um povo precipitado, a igreja é um povo perseverante. Mateus 24 diz: aquele que perseverar até onde, irmão? Até metade do caminho? Até você achar que deve perseverar? Aquele que perseverar até, é esse que será salvo. Alimentemos a nossa esperança. Não dá para perder de vista. Não dá para viver a nossa vida, desculpe pela força de expressão, loucos, com uma mentalidade totalmente contrária. Ele não vem, ele não desce, ele não chega. Quem disse isso? Quem é que disse isso? Só que enquanto Moisés está lá em cima, ele havia deixado um homem aqui embaixo. Enquanto Moisés está buscando a Deus no alto do monte, há alguém aqui embaixo responsável pelo povo. Chegaram para Arão e disseram: Arão, levanta-te e faze-nos deuses, para que estejam adiante de nós. Até porque esse Moisés a gente nem sabe se volta.
irmão, eu amo perceber. Sabe, o líder maior, Moisés, está diante de Deus. E ele entrega essa autoridade a Arão, seu irmão. Ele é um homem que está ali. Sabe, só que quando há uma diferença, quando homens que deveriam liderar, quando homens que deveriam estar na mesma frequência, e entenda o que eu estou dizendo, abre-se espaço para aquilo que aconteceu com ele. Arão tem autoridade, mas não tem personalidade. Arão tem a unção, mas lhe falta sabedoria. Porque Arão prefere ouvir a voz do povo. Arão prefere ouvir o que a maioria está dizendo. Ele ali era o representante divino no meio da congregação. Ele era a autoridade constituída por Deus ali. Mas Arão prefere ouvir o povo do que permanecer diante de Deus. É bem verdade, né? Vai que meu irmão realmente não apareça mais. E não adianta nada, irmãos, Deus nos dar autoridade. E isso eu falo em qualquer área da sua vida, se você não tem personalidade para exercê-la. Não adianta Deus levantar você como uma voz, com uma voz, se você não tem capacidade de, nesse ambiente, permanecer firme aquilo que você ouviu e recebeu de Deus. A autoridade perpassou de Moisés para Arão. Ele tinha autoridade ali. Mas é ludibriado muito facilmente por aquilo que o povo diz. E talvez foi aqui que surge aquele ditado que o povo diz, né? A voz do povo. Vai achando que a voz do povo é a voz de Deus. O que o povo queria? Deuses. O que o povo esperava? Outro Deus. E qual que é o grande problema, irmão? Falamos isso aqui ontem. O povo tem o líder que merece. Enquanto Moisés no alto do monte, cheio da presença de Deus, tinha Arão aqui embaixo, que tinha tudo para dar continuidade, ainda que fosse por 40 dias, e talvez vencido pelo cansaço, deu ouvido à voz do povo. Liderança sem personalidade é problemática. Não. Nem sempre ouvir quem está do seu lado vai ser positivo. E eu preciso dizer isso pelo Espírito. Não. Nem sempre as vozes que te cercam é a voz de Deus. Nem sempre o conselho que você recebe é um conselho diretivo e espiritual. Nem sempre. Nem sempre os teus amigos que te cercam estão dando a você a direção de Deus. Nem sempre. Por isso que nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, andar em ambientes sobrenaturais. Estar envolvidos na nuvem, porque é de lá que Deus fala. Deus precisa levar homens e mulheres para cima,
ao ambiente dele falar ao seu coração. Você que é pai, você precisa subir para ouvir a voz de Deus, para que a sua casa não seja um ambiente onde o povo obstinado fale. Você que detém a autoridade, você precisa entender isso. Pare de dar ouvido a todo mundo e a qualquer um. Pare de achar que toda voz é a voz de Deus falando e aconselhando você. Porque não é, irmão. Nem sempre é Deus quem está falando, nem sempre é Deus quem está sinalizando algo para a nossa vida. Ah, mas é meu amigo. Mas se não tem compromisso com Deus, não é a voz de Deus. Meu chegado, meu camarada, não interessa. O que Deus está nos dizendo é: tenha personalidade. Use aquilo que o Senhor te deu enquanto autoridade, para que você não permita que você e o povo se corrompa, para que a sua casa não se corrompa, para que você não comece a levantar deuses no pé do monte, perto da glória de Deus, mas longe da presença de Deus. Vendo o monte fumegar, mas não tem experiência com ele. E sabe o que é pior? É que Arão convencido, Arão dominado pela voz do povo, ele vai fazer: tirem os pendentes de ouro, tirem tudo que vocês têm e vamos fazer. E sabe o que é terrível? É que essa expressão deuses, faze-nos deuses, essa palavra no original é a mesma palavra para Deus, Elohim. Só que aqui é deuses com D minúsculo. São deuses falsos, mas é a mesma palavra para o Deus verdadeiro. Eles querem construir um bezerro, eles querem fazer para si um bezerro, a fim de que essa imagem que eles têm seja tida como a imagem do Deus verdadeiro. Arão não fez vários deuses, ele fez um só. Arão não foi construindo vários altares, ele construiu um só. Porque possivelmente na mente de Arão, eles imaginavam o verdadeiro Deus na face de um bezerro. E sabe qual que é o problema? É que muitas vezes a nossa idolatria, o nosso pecado, não é a falta de conhecer o Deus verdadeiro. Não. Talvez o nosso problema não seja não conhecer especificamente o Deus da Bíblia, saber quem Ele é. Não, pastor, não. O problema real é quando você cria para você uma imagem de Deus que não é o Deus verdadeiro. Como assim, pastor? É quando você pensa que está adorando ao verdadeiro Deus e está adorando o Deus que você criou na sua mente. Quando você acha que está servindo o verdadeiro Deus e está servindo o Deus que você criou na sua mente. Era justamente esse o problema. A imagem em si era problemática. Mas na mente deles, aquele era o Deus verdadeiro.
Eles olhavam para aquele bezerro e achavam que estavam adorando ao Deus de Israel. Terrível coisa é quando nós criamos um Deus ao nosso prazer, à nossa imagem. A imagem que nós adotamos dele. E aí a gente adora ele, a gente canta para ele, a gente fala para ele. E talvez esse não seja o verdadeiro Deus. E eu quero que você pense essa noite. Porque talvez como Arão, porque talvez como um homem que era sacerdote, foi convencido e criou para si um Deus. E talvez, irmãos, a gente está diante do monte, a gente está no pé do monte. A gente está vendo nuvem, vendo fumaça, relâmpagos, trovões, a glória de Deus tão próxima de nós e a gente tão distante desse Deus. Por quê? Porque nos falta, como Moisés, subir. E aí Deus tem que mandar ele descer mesmo e arrebentar com tudo. Entenda bem. Que Deus você está adorando? Será que as vozes a seu redor não estão desviando o seu coração do verdadeiro Deus? Será que as vozes ao seu redor não estão minando a autoridade de Deus na sua vida? Será que as vozes ao seu redor não estão te afastando realmente da presença de Deus? Será, irmão? Eu queria que você pensasse nisso essa noite. Ah, pastor, mas eu nunca adorei uma imagem. Talvez você criou uma imagem de Deus. E é essa imagem que você está adorando. É essa imagem que você está servindo. Quem sabe nesse princípio de semana a gente não precise voltar a pensar. Eu realmente estou diante da presença de Deus? Eu realmente estou adorando a Deus em verdade, de verdade, na verdade, pela verdade? Quem é você, irmão? Quem é você? Um homem que está envolvido na nuvem, ouvindo a Deus, ou um Arão que está no pé do monte, dando ouvido a todas as vozes que estão falando para você? Quem é você, irmão? Um homem que está ouvindo a voz de Deus em autoridade, ou você é um Arão que está embaixo do monte, dando percepção, dando voz, dando ouvido a gente que está longe de Deus, e que talvez, o que é pior, se diz povo de Deus? Pegue essa palavra no seu espírito essa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você agora. Ou você vai ser um homem envolvido na nuvem, ou você vai ser um homem envolvido com o povo. Ou você vai subir e dar ouvido à voz de Deus, ou você vai permanecer ao pé do monte dando ouvido à voz dos homens. Ou sua vida é cheia da glória de Deus, ou a sua vida é cheia da opinião dos homens. Ou você ouve a voz de Deus, ou você constrói imagens para si. Não há meio termo. Não, pastor, não.
Não há meio termo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que essa palavra seja como uma flecha direcionada no nosso coração. Pai, eu declaro no nome de Jesus, Senhor, não permita que nós criemos imagens de Ti. Não permita que nós adoremos o Deus que nós criamos na nossa mentalidade. Senhor, eu oro para que no nome de Jesus, como igreja, nós andemos envolvidos com a realidade sobrenatural. Que nós sejamos homens e mulheres que caminham envolvidos pela glória do Senhor e pela presença do Senhor. Que a sua voz seja diretiva ao nosso coração. Nós não queremos dar ouvido a homens e mulheres que não caminham com o Senhor. Nós não queremos ouvir vozes que não sejam a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos direciona, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, a fim de que a gente entenda que a voz do Senhor é diretiva. E nós queremos adorar ao Senhor, que é o verdadeiro Deus. Não dar ouvidos mais a homens e mulheres perdidos, e que muitas vezes talvez se digam povo de Deus, povo do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro isso essa noite sobre a nossa vida, Senhor. Que caminhemos no ambiente do sobrenatural, envolvidos pela glória do Senhor, ouvindo e recebendo a palavra do Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você entende essa palavra? Você pode glorificar a Jesus do seu lugar. Glória a Deus.